Hoje nós vamos falar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aquele resuminho ali de 10, 15 minutinhos que a gente faz para quem não pôde acompanhar o nosso encontro online, tá? Falar bem rapidamente do assunto e sempre lembrando que leiam o capítulo para que fique mais fácil, né, mais claro, né? Que daí a gente vai conseguindo elaborar melhor nossos pensamentos. Mas nesse capítulo tem uma questão que eu separei aqui pra gente conversar, que ela deixa a gente um pouquinho até impressionado quando a gente não conhece, não entende muito a doutrina espírita. E aí ela vai falar assim, ó: os espíritos influem sobre o nosso pensamento e as nossas ações? Esta é a questão 459. Será que os espíritos influenciam na nossa vida, nas nossas ações? Vamos ver o que os espíritos nos dizem. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Eu fiz questão de ler o que está escrito aqui, tá? Por quê? Sim, a gente deve ter o livre-arbítrio. A gente deve poder fazer as nossas escolhas. Os bons espíritos não nos obrigam a nada nunca, tá? Então, os nossos protetores, os nossos espíritos amigos, aqueles que querem nos auxiliar, vão nos intuir, vão nos dar dicas, né? Vão dizer o melhor caminho, nos auxiliar, nos dar força, coragem para a gente seguir no caminho do bem. No entanto, aqueles espíritos que não têm direito ali à compreensão das coisas, né? Ou que querem o nosso mal, eles vão realmente tentar nos obrigar a fazer coisas que não são tão legais assim, tá? E assim, ó, nós sempre temos o controle, nós sempre temos a opção de dizer não. Mas conforme a gente vai dizendo sim, 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 e a gente não consegue perceber a diferença do que é um pensamento nosso, do que é o que o espírito está nos influenciando, a gente vai se deixando levar, sempre achando que é uma ideia nossa, né? Então, nesse capítulo, que nos diz assim, ó, que parece um sopro, né? Uma voz que não é exatamente como a gente está acostumado, assim, com os nossos pensamentos. Então, a gente deve orar e vigiar os nossos pensamentos para que a gente sempre faça as escolhas corretas, as escolhas do bem, né? E siga os nossos protetores em vez de seguir aqueles nossos irmãozinhos que ainda persistem no mal. Mas por que será que Deus permite isso, né? E é uma prova, é uma obrigação daquele espírito fazer mal para nós? Não, ninguém tem missão de fazer mal para ninguém. Isso é óbvio, né, gente? Deus não coloca ninguém no mundo, agora tu vai lá para obsediar o fulaninho. Não. Mas Deus se aproveita dessas criaturas para nos testar, para testar nossa fé, para testar o nosso conhecimento, a nossa força de vontade. Então, não adianta se fazer de coitado, né? Se a gente permite a aproximação de espíritos que se comprazem com o mal, é porque a gente ainda se compraz lá no fundinho, assim, a gente ainda também se compraz, né? Eles precisam de afinidade. E se eles estão próximos da gente é porque eles conseguem essa afinidade, de um jeito ou de outro. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, tá? Então, assim, ó, gente, as possessões, né? Que são a aproximação do espírito. Não é como se acreditava, né? Que os espíritos, que os demônios entravam dentro do corpo, né? Mais de um demônio entrava dentro do corpo, porque o corpo é esse, né? É um monte de espíritos habitando lá. Não é assim que acontece, tá? Então, possessão do modo que a gente vê em filme, que as religiões tradicionais trazem, não acontece, tá? O espírito sempre vai ter o controle do seu corpo.
Cada corpo é de um espírito, tá? O que acontece é que a gente vai entrando em sintonia, né, com esses espíritos, vai se aproximando e vai facilitando o controle deles. Eu dou o exemplo, antigamente a gente falava do exemplo do rádio, né, de sintonizar o rádio ali na rádio, na frequência que a gente quer. Se a gente uma frequência ruim, vai ter os espíritos ruins. Uma frequência boa, os espíritos bons. Mas eu prefiro utilizar a questão ali mais atual, né, da gurizada, que é os likes, né? A gente vê um monte de página, aquelas que a gente para assistir o conteúdo, não, sei lá, no YouTube, no TikTok, a gente vai ser conteúdo que vão nos mandar, né? Aqueles que a gente curtir, que a gente começar a seguir, vai ser os conteúdos que vão nos mandar. Então é a mesma coisa. Se a gente está curtindo o conteúdo inadequado, ruim, é esse o conteúdo que a gente vai receber, né? Então é a mesma coisa que vocês estão acostumados aí a ver, que eu acho que para as crianças na rádio elas nem conhecem, então esse exemplo fica mais claro. Se a gente começa a seguir canais legais que dão boas dicas, que nos auxiliam, é esse o conteúdo que a gente vai receber. Então, os nossos protetores estão sempre conosco, né? Quando nós nascemos com um espírito protetor, aquele que vai nos guiar. Fora isso, nós temos os espíritos familiares, outros espíritos que gostam da gente, que também estão tentando nos auxiliar. Os espíritos ali da comunidade, da cidade, todos tentando auxiliar. Mas esses espíritos têm outras funções também, eles estão aí, são sempre mais superiores, né? São superiores do que a gente, e tem outras funções também. Mas no que a gente pensar, no que a gente precisar, ele vai estar ao nosso lado. Ah, mas por que eles deixam então aqueles espíritos fazerem o mal? Ué, se Deus permite, se é pra gente ter o nosso livre-arbítrio, se a gente deve ter a escolha do bem e do mal, nada mais natural que eles permitirem também que a gente faça essas escolhas. Quando a gente não quer escutar eles, eles se afastam. Quando a gente resolve escutar, se aproximam. E, quanto isso, os outros, os espíritos ruins, né, vamos dizer assim, aqueles irmãos ainda que não aprenderam, eles vão insistir. Mas a partir do momento que a gente começar a não dar ouvidos para eles, a mostrar um bom exemplo, a fazer o contrário do que eles nos sugerem, eles também vão se cansar, vão desistir, vão procurar outra vítima, né? Então, cabe a nós essa mudança para que as coisas aconteçam e a gente se livre dessas influências negativas. Nós sempre temos os dois caminhos, né? Como aquela imagem do anjinho e do diabinho que tinha todos os desenhos animados. Não é muito longe disso, né? Mas lembramos, gente, que não existe diabo, não existe demônios, né? O que existe são espíritos que se aproximam da gente ao ponto de tomar o controle das nossas ações. Mas a gente tem sim o livre-arbítrio e as nossas escolhas dependem das nossas atitudes, de ser uma pessoa boa, de praticar o bem, de ser caridoso, de rezar, de buscar trabalhar a nossa mediunidade. Então assim, ó, esse capítulo traz muita informação mesmo, muita coisa, né? Fala bastante sobre os nossos protetores, que eles não nos abandonam, que eles podem até ser substituídos ali se eles precisam assumir uma outra função, mas em geral foi com nós até a gente desencarnar e muitas vezes nos seguem depois. Fala dos convulsivos, que também a gente sabe que tem ali a relação com a mediunidade, com os espíritos que aproveitam de uma questão orgânica para atacar, né, aquelas pessoas. Vai nos trazer ali situações ali de espíritos em guerra, vai nos falar sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, enfim. Os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina, eles estão por toda parte, tanto buscando nos auxiliar, fazer a evolução da ciência, fazer com que a gente aprenda, que a gente siga o bom caminho, como também aqueles que tentam nos atrapalhar. Então, tema de casa para todos os dias: muita prece, muito pensamento positivo, dar o bom exemplo nas nossas ações diárias,
buscando ser uma pessoa boa, lembrando que não fazer o bem já é um mal, buscando ser caridoso, auxiliando o próximo, sem ficar depois lá se vangloriando de ter ajudado alguém, ok? Então, seguimos no nosso próximo encontro, seguimos nosso livro dos Espíritos. Espero vocês para o nosso encontro online, e aqueles que acompanham só aqui ou que não puderem participar, terão os videozinhos também. Então, fiquem com Deus.